Gênesis 22, versículo 1 diz assim: E aconteceu depois dessas coisas que provou Deus a Abraão e disse-lhe: Abraão. E ele disse: Eis-me aqui. A igreja. Ele disse: Toma agora teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece a mim em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada e albardou o seu jumento e tomou consigo 2 de seus moços, e Isaque seu filho, e fendeu lenha para o holocausto, e levantou-se e foi para o lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia, levantou Abraão seus olhos e viu o lugar de longe. E disse Abraão aos seus moços: Ficai aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali. E havendo adorado, retornaremos. E tomou Abraão a lenha do holocausto e pôs-a sobre Isaque seu filho. E ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse: Meu pai. E ele disse: Eis-me aqui, meu filho. E ele disse: Eis aqui o fogo e a lenha, mas aonde está o cordeiro para o holocausto? E disse-se Abraão: Deus proverá para si o cordeiro. Para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos. Vamos ler mais uma vez, todos juntos, versículo 8, 1, 2, 3 e disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos. Senhor Deus e Pai, queremos te agradecer por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor é. Continua conosco, Senhor, neste lugar. Fala conosco pela tua palavra, não aquilo que queremos ouvir, mas aquilo que tu sabe que a nossa alma precisa, Senhor. Pai, em nome de Jesus, fica conosco, continua conosco, não vai embora, fica conosco neste lugar, Senhor. Queremos mais de Ti, queremos mais da Tua graça, queremos mais da Tua misericórdia. Espírito Santo de Deus, que habita no meu coração, que habita no coração dos meus irmãos, que se manifesta nesta casa, que está nesta igreja. Senhor, em nome de Jesus, continua conosco neste lugar, glorificando o Teu nome, exaltando o Teu nome, Senhor, glorificando o nome de Cristo nesta casa. Em nome de Jesus nós te pedimos. Se você pode, levante as suas mãos aos céus. Se você pode, feche os teus olhos, por favor. Nós estamos em uma noite de ceia. Nós estamos em uma noite de celebração. Nós estamos adorando aquele que está vivo, como foi cantado aqui. Eu não sei como foi o seu dia, eu não sei como tem sido a sua semana, mas eu quero te convidar com as suas mãos erguidas aos céus. Se você pode abrir o teu coração e a tua boca, com os teus olhos fechados e as mãos erguidas, como um sinal de intercessão, como um sinal de entrega, como um sinal de rendição. Se você pode, em nome de Jesus, expresse palavras de adoração a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Meus irmãos, você rapidinho, tá? Me ajude aí para a gente ser mais rápido ainda. Nós acabamos de ler aqui, melhor dizendo, um texto muito conhecido, que fala a respeito de Abrão
ou Abraão, melhor dizendo, Isaque, a qual o Senhor está mostrando, através desta provação, que Deus é a prioridade na vida de Abraão. Nós estamos aprendendo nesse texto que Deus é a prioridade na vida de Abraão. Nós sabemos que esta, com certeza, foi a prova ou a provação que mais marcou a história desse homem. Um homem a qual por muitos anos esperou uma promessa a se cumprir. A Bíblia Sagrada, ela vai nos dizer, que o tempo da espera não é fácil. Tanto que Abraão e Sara, eles entram por um caminho que é o caminho da natureza humana, de querer resolver as coisas do seu jeito. E nós sabemos que o resultado disso é Ismael. E quando nós vemos os filhos de Abraão como Isaque e Ismael, Paulo ele vai fazer uma comparação. E ele vai nos mostrar que Ismael, ele é o filho da carne, que representa a natureza humana. E nós vamos observar também, na palavra do Senhor, que Isaque, ele é o filho da promessa, também representando o filho gerado pelo Espírito, ou pelo lado espiritual. Porque nós vamos observar uma coisa muito importante ao vermos a história desse homem. Como assim, pastor? Filho da promessa, representando a natureza espiritual, Isaque, e Ismael representando a natureza carnal. Quando Isaque nasce, até então Ismael estava tranquilo. Só que conforme Isaque vai crescendo, Ismael vai começando a pegar a rixa com Isaque. E ele ainda era mais velho, era maior. Então eu já aprendo uma lição tremenda. Que se Isaque ele representa a natureza espiritual, Ismael a natureza carnal, enquanto o espírito está pequenininho, a carne nem se levanta contra. Mas quando ele começa a crescer, a carne começa a querer acabar com ele. E quando a gente lê isso, que Ismael começou de um certo modo a perseguir Isaque, mesmo pequenos, mesmo crianças. Ismael um pouco mais velho. Ismael é lançado fora, é dispensado de casa. Mesmo assim, Abraão lhe dá herança, lhe dá recursos, e ele vai separando, nos dando uma lição importante, que com a carne não se brinca. Com a carne você tem que dispensá-la logo de vez, porque se você deixar ela no mesmo ambiente, é capaz dela acabar com Isaque. Então, bota para fora de casa, Deus permite ele ir embora. Aí Deus agora vai se manifestar com Abraão. E Deus olha e chega para Abraão e diz: Abraão,
E ele diz: Senhor, eis-me aqui. Abraão, eu quero o teu filho, o teu único filho. Abraão não pensou duas vezes. Abraão se prepara para ir. Se levanta de madrugada. Madrugada representa um momento em que ninguém vê. E eu acredito até que foi nesse período para a mãe não ver. Porque se a mãe pergunta: onde vocês vão? O que vocês vão fazer? Então acredito eu que Abraão já usou dessa estratégia para evitar algumas conversas difíceis. Porque tem coisas que Deus vai tratar com você. Não é com a sua esposa. Tem coisas que Deus vai tratar com você. Vou repetir, não é com a sua esposa. Tem coisas que Deus vai tratar com você, não é com seu esposo. E a Bíblia diz que ele se levanta, pega 2 moços, pega Isaac, pega a lenha, prepara os jumentos, prepara o martelo, o cutelo, e vai. E como sempre, Deus só diz assim: ó, você vai a um lugar, e quando chegar nesse lugar eu vou te mostrar aonde você deve sacrificar o seu filho. Nós sabemos que Deus, isso virou lei. Deus é contra sacrifícios humanos. Tem até pessoas que, quando estudam esse texto, pensam que isso é uma linguagem figurativa. Mas não, é literal. Porque o que está em xeque aqui não é o Isaac, o sacrifício. Deus está mostrando para nós, através dessa história, que a prioridade na vida de Abraão era Deus. Irmão, quantas pessoas almejam receber algo e depois que recebem, a prioridade muda. Imagine Abraão, que esperou por muitos anos. Ele vai ser pai de Isaac com 100 anos de idade. Ele poderia ser aquele pai babão, que esquecesse das coisas de Deus, esquecesse de Deus. Mas Abraão, ele tinha sua fé em Deus tão firmada, que mesmo depois que Isaac chega, Isaac não tomou o lugar de Deus na vida dele. E isso é tão forte, tão poderoso, que o escritor aos Hebreus vai dizer que Abraão, ele tinha tanta fé em Deus, ele acreditava tanto, que ele poderia matar o menino e Deus o faria ressuscitar. Porque Deus falou que da sua semente viriam nações. Ele tomou posse daquilo. Ele não duvidou, ele creu. E quantas pessoas deixam de receber porque duvidam, porque não acreditam. E eu me lembro dos 12 espias, Flávio, que Deus já havia falado assim, ó, essa terra é boa, é terra que mana leite e essa terra é de vocês. Vocês vão lá, vocês vão entrar e vocês vão tomar posse. Só que olha só como que é o homem. Vamos espiar primeiro. Deus permite eles espiarem. Só que Deus já tinha falado, vai e toma posse. Só que eles quiseram espiar. Quando foram espiar, ficaram surpresos por quê? 2 motivos. Verdadeiramente, o que Deus falou era verdade.
A terra era boa, era uma terra que mana leite e mel. A Bíblia Sagrada diz que eles trouxeram algumas coisas: romãs, uva. E a uva, eram duas pessoas trazendo um cacho. A uva, ela estava presa no madeiro. Um trazendo, outro levando aqui, na frente um atrás, levando. A uva representa sangue. O madeiro representa cruz. Uma forma simbólica. Mal sabiam eles. Eles já estavam levando um ato simbólico da ceia. Já estavam preparando o vinho. A uva. Pastor, mas se tem o vinho, onde está o pão? Números 14, versículo 9. Por quê? Porque eles não obedeceram. Porque eles não acreditaram. E porque eles não acreditaram, eles não entraram na terra que mana leite e mel. Só Josué e Calebe. Deus, irmão, estava preparando tudo ali. E de uma forma simbólica, a ceia já estava sendo preparada. E o negócio é tão bom, que aí você pergunta: pastor, se eles estão ali, levando uma uva pendurada no madeiro que representa sacrifício na cruz, o sangue derramado na cruz, aonde está o pão? Aí o versículo 9 diz assim: tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor. Não temais, povo desta terra, porquanto são eles o nosso pão. Os gigantes eram um pão. Só que eles não conseguiram entender isso. E como eles não participaram da ceia, só pegaram a uva e não quiseram pegar o pão, não entraram na terra prometida. Por quê? Porque não é tão simples como a gente prega e como a gente fala obedecer. Obedecer sem questionar. Obedecer é Deus chegar e falar assim, dá o passo, pisa, mas Senhor, aqui o degrau é maior. Pisa! É você pisar sabendo que não tem nada, mas Deus pode mandar a terra subir para eu poder colocar o meu pé. Abraão, eu quero teu filho. Abraão, é para já, Senhor. Eu tenho certeza que como pai, por alguns momentos o coração daquele velho Abraão estava daquele jeito acelerado. E tudo isso vai prefigurando o sacrifício. Por quê? Passando-se no terceiro dia, Abraão disse aos seus moços: fica aqui com o jumento, que eu vou com o moço ali, porque Deus já me mostrou onde é. Eu vou ali com ele, e havendo adorado, retornaremos. Olha só, eu vou ali, fica aqui segurando o jumento. Ei, jumentinho de novo. Fica aqui segurando o jumento, que eu vou ali com o menino adorar. Olha só que fala de Abraão. Eu vou adorar e volto. Ou voltaremos, no plural. Ele não falou assim, eu vou lá adorar e eu volto. Não, ele falou, vamos adorar e voltaremos. Vocês ficam aqui segurando o jumentinho para nós? Aí sempre tem aquela pergunta: quem é você? Aquele que adora ou que segura jumento? Aquele que sobe ou que fica aí no pé do monte segurando jumento? Você está em um culto de ceia. Você não está num velório. Você está num culto de ceia. Você está celebrando alguém que está vivo.
E conforme eles estão subindo, irmãos, tem estudiosos que dizem que ele tinha 25 anos, Isaac. Tem estudiosos que ele tinha 13 anos. Alguns dizem que ele tinha 6 anos. Ninguém consegue chegar a um consenso. Mas eu acredito que ele já era um moço. Ele já sabia como funcionava a hora do sacrifício. E ele está subindo o monte. Essa subida devia ser para Abraão dolorosa. Porque ele está subindo devagarzinho, nos seus passos bem devagar. Passou por filho, porque já é um senhor de idade, já mais de 100 anos de idade. Caminhando devagar, nos seus passos calmos, subindo a montanha, o monte. Isaac mais jovem, com cutelo, com fogo, com a lenha. E ele faz aquela pergunta para o pai: pai, sim, meu filho, o fogo está aqui, a lenha está aqui, tudo que precisamos está aqui. Só está faltando o principal, a oferta. Onde está o cordeiro? Aí Abraão, eu fico imaginando ele com os olhos cheios de lágrimas, irmão, olhando nos olhos do filho e dizendo: meu filho, Deus proverá. Eles sobem, vai preparando as pedras, preparando o holocausto. Segundo o costume, tinha que amarrar as mãos. Você já parou para pensar que Isaac deixou? Isaac, ele não quis contender a vontade do pai. Eu fico imaginando ele deitado e o pai devagarzinho amarrando os pés. Isaac já passando um filme na sua cabeça, porque com certeza ele já deve ter imaginado como que era e viu o seu pai fazendo, amarrando as mãos. Isaac não falou nada. Eu fico imaginando ele deitado. E pelo costume tem que segurar na cabeça, levantar e debolar. Aí a Bíblia Sagrada diz que Abraão se prepara, levanta as mãos. Irmão, tem uma tradução antiga, bíblica, que diz que o anjo segurou a mão de Abraão. Não foi apenas uma voz que ecoou do céu, porque Abraão já estava descendo. Abraão já ia sacrificar o seu filho. Aí eu fico olhando Deus dos céus, vendo aquela cena de um homem falho, pecador, que ele estava com a sua fé tão firmada em Deus, que Deus falou para ele assim: eu quero teu filho. Ele falou: é teu. Eu quero teu filho. Ele falou: é teu. E ele levanta o cutelo para matar o próprio filho e oferecer como oferta. E o Senhor diz: não façais tal. E eu fico podendo imaginar, Flávio, Deus olhando o homem, pegando o seu filho e oferecendo a Deus. E Deus dizendo assim: ó, se ele é homem, carnal, cheios de falha, cheios de defeito, ele está dando o seu único filho para mim. A pergunta que Isaac fez, a resposta só vai chegar muitos anos depois.
Quando Isaac pergunta: pai, onde está o cordeiro? Anos se passam, e está um homem chamado João o Batista, batizando nas águas do Jordão. E de repente ele vem: se arrependei-vos, raça de víboras, arrependei-vos, raça de víboras. E de repente ele olha na fila e vê o que Abraão não conseguiu responder. João o Batista olhou e viu e disse: eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Oh, glória ao nome de Jesus. Entenda uma coisa: Isaac aqui, ele ia morrer. Mas quando Deus olha e diz assim: não, vai morrer não. Abraão, dá uma olhadinha atrás aí. Ele dá uma olhada e ele vê um carneiro. Mas Isaac perguntou: aonde está o cordeiro? Ele olha e vê um carneiro. O cordeiro você já sabe onde está. Mas por que o carneiro, pastor? Porque o carneiro é a fase adulta do cordeiro. Não entendi, pastor. Entenda que há provações na nossa vida, que elas vêm para nós para nos amadurecer. Eu estou pregando para pessoas aqui que você pode estar passando a prova da tua vida. Segura na mão desse crente assim, ó, segura na mão dele, segura na mão dele, segura. Segura. Fala para ele assim, ó, é que Deus está transformando o cordeiro em carneiro. Aleluia. Fala para ele assim, ó, Deus está te transformando. Elebaia calaceribida. Fala para ela, fala assim, ó, Deus está trabalhando em você. Você está olhando e está dizendo: Deus, que prova é essa? Eu nunca passei por isso na minha vida. Senhor, que situação é essa? É a prova da minha vida. Que negócio é esse? Deus está dizendo para nós assim: ei, eu já coloquei alguém para morrer no teu lugar. Eu já coloquei alguém para ficar no teu lugar. Mas eu estou querendo te dizer que você está passando por isso. É para que você possa entender que você está amadurecendo. Eremaia, calacheio, ouve a série andaraia. E isso é tão tremendo. Isso é tão tremendo, irmão, que no mesmo capítulo que fala do sacrifício que Isaac ia fazer, só que Deus já preparou um cordeiro no lugar dele, representando quem? A humanidade que ia morrer, e Deus colocou o seu filho para morrer no nosso lugar. E onde isso aconteceu? Lá na cruz do Calvário. E o que tem de importante, Senhor? No mesmo capítulo 22, mesmo capítulo, que fala do sacrifício, vai nascer alguém. No mesmo capítulo, Paulinho, pega essa aqui, ó, Abraão. No mesmo capítulo que está falando do sacrifício que Abraão ia fazer com Isaac, que ele sai de cena e vem um cordeiro ou um carneiro morrendo no lugar dele, representando Cristo. Isso nos traz à memória o sacrifício da cruz, que Jesus morreu no meu e no seu lugar. No mesmo capítulo vai nascer alguém que você olha e diz assim:
Ah, como eu amo a Bíblia Sagrada. Porque lá na cruz, quando no seu lado sai água e sangue, representando o nascimento de alguém, no mesmo capítulo de Gênesis 22 vai nascer alguém, que ela tem um simbolismo tremendo. Deixa eu ler para você, senão você não vai entender. Versículo de número 23, do mesmo capítulo 22. E Betuel gerou Rebeca. Quem não lê Bíblia fica assim, ó, não entendi nada. Mas quem lê, sabe que Rebeca, ela é um tipo, ou é um simbolismo, uma representação da igreja. No mesmo capítulo. Oh, glória. Aonde fala da morte de Cristo, fala do nascimento da igreja. Fala para o seu irmão, diga para ele assim, ó, ele morreu no nosso lugar. Fala para ele assim, ó, essa provação que você está passando, você vai sair diferente dela. Fala para ele, você vai sair diferente dela. Falei que ia ser rápido, eu já passei do horário, meu Deus. Feche teus olhos aí, feche. Feche teus olhos. Senhor, eu falei aquilo que o Senhor mandou falar para a tua igreja. Eu falei aquilo que o Senhor mandou falar para a tua igreja, para o teu povo. Nós te agradecemos, porque o Senhor morreu no nosso lugar. Nós te agradecemos, porque através da tua morte, Jesus, a igreja surgiu. A igreja nasce. Oh, glória. Nós te agradecemos, porque nós entendemos que tudo faz parte de um processo. Nós te agradecemos porque as provações que marcam a nossa vida, elas nos amadurecem. Podemos subir um monte como um cordeiro, mas descemos como um carneiro. Eu sei que pessoas entraram nesta noite de um jeito, mas o teu Espírito, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, vai transformar vidas nesta noite. Senhor, é culto de ceia, é culto de um memorial, a qual nós estamos aqui lembrando a morte, sacrifício do Senhor Jesus na cruz. Pai, em nome de Jesus Cristo, pedimos a Ti a Tua graça, a Tua bondade. Espírito Santo, faz aquilo que eu não posso fazer, faz aquilo que o homem não pode fazer, faz aquilo que o médico não pode fazer, faz aquilo que o remédio não pode fazer, faz aquilo que a esposa não pode fazer, faz aquilo que o esposo não pode fazer, faz aquilo que o homem não pode fazer. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, que nesta noite seja uma noite de transformação, seja uma noite de renovo, seja uma noite de mudança, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus eu te peço que a Tua graça se manifeste em nós, que
a tua graça se manifeste em nós, Senhor. Se você pode levantar as mãos aos céus.